Bem, nosso estudo de hoje é a lição 25 do livro Palavras da Vida Eterna, que tem como título Ouvirás, dê certo. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 30. Se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás de certo as provocações do mal em todos os instantes de testemunho. Se em verdade vives à procura do Cristo, por que choras sobre o fardo das provações? De que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Se és médio com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que não te aliviam as amarguras? Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. Se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras na sombra das aflições? Registrarás interrogações como essas a cada passo. É necessário te reveles à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes de tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual pelos tempos afora. Ensinarás com o teu exemplo que o Evangelho não é oficina de vantagens na experiência material, mas sim templo de trabalho redentor para que venhamos a consertar nós mesmos diante da vida eterna. Farás da mediunidade instrumento para a lavoura do bem, ainda mesmo te custe mensuráveis sacrifícios ajudando aos outros sem cogitar de auxílio a ti mesmo, como quem sabe que a lei do amor é o sustentáculo do universo, providenciando socorro natural a quem se consagra ao socorro dos semelhantes. Converterás o espiritismo na tua senda em força educativa da alma, sem exigir que o mundo se te afeiçoe às conveniências. Buscarás a luz onde a luz se encontre, desculparás toda ofensa. Elegerás na fraternidade a tua bandeira, conjugarás o verbo servir onde estiveres, começarás o trabalho de redenção em ti mesmo, orarás por quem te fira ou calunie, amarás os próprios adversários, ajudarás sem exigência. Contudo, para o exercício de semelhante apostolado, não passarás sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio, porque o próprio Cristo foi por eles visado, através daqueles que, em lhe rodeando o madeiro do sacrifício, lhe gritavam zombeteiros e inônicos: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Esse episódio da vida do Cristo ele é sempre marcante e passível de várias observações. Porque quando Cristo é preso após ter sido traído por Judas, primeiro colocava um pano na cabeça dele e pedia para que ele adivinhasse quem era que estava tocando nele. Quer dizer, umas brincadeiras assim, não são brincadeiras, né? Eu estou falando sarcasmo, ironia. E uma das ironias que Jesus teve que ouvir foi no momento que ele estava no madeiro da cruz. O pessoal falou: você não é o Salvador? Vai, desce da cruz, salva você mesmo, desce daí da cruz. E foi sarcasmo e ironia até o momento final, o momento em que o corpo perdeu a vida e depois ele aparece enquanto espírito já se manifestando para os discípulos, não se manifestando para todo mundo, mas mostrando a imortalidade da alma, não do corpo físico. O corpo físico ficou lá no sepulcro, né? E essa lição ela tem sempre muita coisa para a gente, porque Emmanuel, primeiro ele pega aqui 5 frases que as pessoas costumam usar para com aqueles que querem se dedicar a um trabalho sério de burilamento íntimo e de trabalho com Cristo. Ele fala: então você vai ouvir, vem cá, você está procurando Cristo, por que você chora sobre o fardo das provações? Por que reclama tanto das provas que estão acontecendo com você? É uma pergunta que é muito frequente e normalmente vem sempre com muita ironia mesmo. Depois ele bota: de que serve a fé para o caminho de tanta dor? Essa frase então é clássica, porque a gente começa a entender que quando você começa a buscar o Cristo, você começa a buscar a porta estreita. E a porta estreita a maioria não quer, a maioria quer a porta da salvação. Então começa a perdição, né? Então começa aquelas críticas, aqueles comentários do tipo, né? Vai sozinho, né? Para que serve a fé para um caminho de tanta dor? O que você está conseguindo para a sua vida? Eu estou aqui tranquilamente, você está passando por essa dificuldade toda. Aí depois ele fala aqui, né, se és médio com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que não te aliviam as amarguras? Essa então é clássica. E uma vez até essa pergunta que foi feita até com um tom de ironia e de bastante sarcasmo também para o Chico Xavier,
Cara, se você é médium, por que você não pede para o Dr. Bezerra, ou então para o José Arigó, o Dr. Fritz na época, né, para curar a sua vista da catarata? E ele disse que ele não concordava com essa coisa de pessoa que não fosse formada em medicina, né, pelos diplomas da Terra, estar fazendo curas daquela maneira. O Chico falou isso mais de uma vez até. E tem um momento que o Chico fala, além do mais, os meus olhos dessa maneira me lembram o quanto eu tenho que trabalhar e quanto eu tenho que servir, porque enquanto eu estou trabalhando, eu estou tranquilo comigo mesmo. Agora, quando eu fujo, meus olhos doem. Então, quer dizer que os olhos eram um aviso para ele. Mas ele recebeu também, em forma de ironia também. E depois ele se guarda as confianças em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. Olha só que é o último. Se louvas no Espiritismo como doutrina, por que te demora na sombra das aflições? E a gente está sempre lembrando nos nossos estudos, não existe perfeição na Terra. Todo mundo que começa a fazer um trabalho com Cristo começa da imperfeição, reconhecendo os seus erros e partindo a dar uma atenção maior agora, a partir de agora, aos seus erros. Todo mundo aqui na Terra é dessa maneira, né? Mas os convites para que você se sinta envergonhado ou se sinta desmotivado, tamanho os desafios pela frente, e que você volte para aquele meio comum, que a gente vai chamar de a porta da perdição, né? Vão ser muitos, e alguns ferem a gente. Não tem como a gente fugir disso. São bilhões de alfinetadas que, dentro da nossa imperfeição, uma hora uma alfinetada vai ser a gota d'água que vai fazer a água entornar do copo cheio. Não tem jeito. E a gente tem que estar o tempo todo preparado, porque o Emmanuel, em vários estudos, ele fala para a gente, se vocês estão realmente com essa intenção, e que a intenção louvável é a que mais vale a pena aqui na Terra, estejam preparados, porque esses desafios, essas alfinetadas, essas provocações, elas vão acontecer. Faz parte de um mundo como o nosso. E, mais uma vez, ele começa o nosso texto de hoje mostrando que com aquele que é o guia e modelo que veio para cá, para a Terra, o espírito mais perfeito, que é o nosso irmão maior, que é o Cristo, passou por essas provocações também. E não foi só isso, né? Tem um momento que ele está com sede, o pessoal pega um copo de fel e entrega aquele fel bastante amargo para ele, no momento em que ele está com sede. Quer dizer, ele passou por muita coisa muito triste mesmo, né? E uma vez eu ouvi um companheiro de outra religião, que a gente respeita todas, mas a gente se dá aqui o direito de não concordar com algumas coisas, né, que são ditas, mas falando da teoria da prosperidade, dizendo que quando você está com Cristo, a prosperidade material ela vem. Eu fiquei pensando, mas essa ideia está muito fora da realidade. Quando você está em aliança com Cristo, você está preocupado com a aliança espiritual, não com a aliança material. Aliás, dependendo do gênero de prova da pessoa, a aliança material não vai vir mesmo. Faz parte do gênero de prova dela não ter agora, nessa vez. Já teve em outras oportunidades, dessa vez não vai ter esse contato todo com o lado material, né? Então ele bota aqui pra gente que quando a gente converte o espiritismo na minha senda, na minha força educativa, eu vou buscar a luz onde a luz se encontra, eu vou desculpar toda ofensa, né? Eu vou eleger a fraternidade como minha bandeira, conjugará o verbo servir onde estiveres, começarás o trabalho de redenção. Ele vem trazendo qual é o que a gente deve fazer. Vai ouvir, vai ficar triste no primeiro momento, que o nosso ego ainda é dessa maneira, mas logo em seguida a gente vai ficar com pena da pessoa que está falando, está te provocando, e com o tempo, vocês vão ver até uma coisa curiosa, as mesmas pessoas, com o tempo, as que jogam pedra, daqui a pouco te procuram para pedir alguma coisa, né? Porque percebem que você realmente não está sendo uma pessoa, vamos botar assim, fogo de palha, como a gente costuma falar no jargão popular, né? Você realmente está dedicado. Então isso vai acontecer com frequência, e aí é aquela oportunidade da gente, né? A gente nem lembra direito o que aconteceu, finge que não aconteceu nada, estende a mão para ajudar, e a vida vai sendo assim. No final ele bota aqui pra gente, ele chama a atenção, né? Até o próprio Cristo foi por eles visado. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. A questão é a gente ter resignação, perseverança, e agora estamos no caminho certo. Tem dor, está no caminho certo.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.